Tá escutando direitinho? Bom, meu Tudo nome é certo. Francisco Xavier Guimarães, eu sou farmacêutico e atuo no SUS, né? Eu sou, na verdade, o responsável, eu sou coordenador da assistência farmacêutica aqui no município de Monteiro, na Paraíba, e atualmente, assim, eu sou responsável pela uma CAF, né? Uma central de abastecimento farmacêutico, e e a gente tem muito interesse em trabalhar com questão de plantas medicinais, e por isso que eu estou buscando me capacitar nessa parte, até para a gente fazer uma inclusão de alguns fitoterápicos já no nosso elenco. Nós temos um elenco muito bom de medicamentos, mas ainda não temos nenhum fitoterápico. Então, a gente tem aí uma busca de conhecer um pouquinho, até mesmo de levar esse conhecimento para os prescritores, porque ainda tem uma defasagem muito grande deles fazer essa prescrição desses medicamentos. Então a gente quer colocar no elenco, mas para isso precisa conhecer muito esse elenco. Então por isso que eu estou buscando assim, não é nem a questão de cultivo, planta, essas coisas, mas sim de colocar dentro da farmácia básica que a gente já tem, colocar aí esses alguns medicamentos fitoterápicos e aí com o decorrer do tempo, né, e conforme a gente pode até desenvolver alguns projetos. Temos aqui a Universidade Federal de Campina Grande, né, que é aqui na cidade vizinha Sumé, que trabalha muito com essa parte aí de plantas, cultivo, cuidado com a terra, né? Então a gente tem aí poderia fazer futuramente algumas parcerias importantes junto com a universidade para que a gente pudesse implantar. Nós estamos aqui hoje a cidade de Monteiro é uma cidade polo, né? Ela atende toda a região do Cariri, são mais de 17 cidades, aonde todas as partes centrais é aqui, né? Nós temos aqui uma gerência de saúde e que atende toda essa demanda, né, dessas cidades vizinhas, né? Então é importante aí a gente ter esse bom conhecimento aí para divulgar para os outros colegas farmacêuticos, que a gente montar um projeto aí interessante que atenda toda a região. Perfeito. Paraíba que se destaca tanto também no quesito de patentes, né, com boas universidades e a produção de conhecimento científico. Suas contribuições e experiências serão muito bem-vindas. Esse espaço é um espaço da gente dialogar e compartilhar essas vivências, né, dentro da ótica dos casos clínicos. Passo a palavra ao Jonathan e desejo boas-vindas a Annelise e Paula. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Jonathan, eu sou de Anápolis, Goiás. Então, pessoal, eu trabalho numa indústria farmacêutica hoje que está focada em desenvolvimento de fitoterápicos. Então, o curso me chamou muita atenção, né? Teve outros colegas que não puderam, não conseguiram fazer a inscrição, mas também têm interesse. Vou depois replicar muita coisa. E um outro ponto que eu também gostaria de ressaltar é porque a gente está com um projeto, juntamente com uma universidade aqui de Anápolis, é, mesmo privada, mas de instalar uma farmácia viva numa unidade de saúde, básica de saúde que a gente tem em uma região mais afastada. E lá, essa instituição, hoje, né, privada aqui da cidade, ela toca, em parceria com a prefeitura, algumas unidades de saúde, inclusive essa. Então, esse projeto é muito bom porque a unidade ela é grande, tem um espaço para se instalar, né, o local o local adequado, né, eu esqueci a palavra certa, o horto, né, para se instalar o horto, é isso. Perfeito, muito bem-vindo. Agradeço Obrigado. também por você contribuir conosco nesse momento. É um espaço colaborativo. A turma ela é muito diversa. Nós temos tanto quem é farmacêutico atuando na área de pesquisa acadêmica, quanto farmacêutico que trabalha com farmácia viva. Agora nós temos um perfil de indústria que eu ainda não tinha, pelo menos, ouvido dentro das apresentações da semana passada. Eu sou a Tayane, estarei com vocês, estou com vocês como tutora da turma N. A nossa dinâmica, ela envolve a discussão de casos clínicos, para que a gente consiga, a partir da vivência individual, aplicá-las e ver as melhores práticas.
Eu vou compartilhar minha tela para mostrar como vai ser a dinâmica e a gente precisa muito que vocês. A gente vai fazendo uma fila, né? Que vocês ligam o microfone, compartilhem como vocês imaginam qual seria a melhor conduta do farmacêutico, qual que seria a melhor intervenção, quais são os aspectos, né, que porventura ficaram ali sem muito esclarecimento nos casos clínicos. A Paula também está conosco, não vai conseguir ligar o microfone por questões pessoais, mas vai ficar digitando aqui. Então, se eu tiver com a projeção e eu não conseguir olhar o comentário dela, eu peço a ajuda de vocês para essa sinalização, tá bom? Eu estou falando de São Luís do Maranhão. A turma ela tem muitos nordestinos. Hoje, inclusive, a gente vai citar alguns produtos nordestinos, né? A importância da regionalidade para o conhecimento dos produtos naturais. Mas temos também Centro-Oeste. Tem uma sulista que está para o Centro-Oeste, né? Não tem todo o perfil. Então, uma turma bem dinâmica. Eu vou pedir que vocês, por gentileza, me confirmem quando a minha tela aparecer aí. É o que eu acho. Apareceu. Legal. Gente, a plataforma ela é o canal oficial para acesso tanto a informações gerais, percebam que lá no fórum não tem mensagem somente minha, como também do Fábio Carmona, que é o gestor educacional do curso. E essas informações eu estou tentando melhorar o aspecto de chamada, né, para que vocês consigam mais facilmente encontrar as coisas. Alguns de vocês que não participaram do último encontro tiveram a oportunidade de enviar uma atividade. Essa atividade ela não é atribuída a nota, tá? Por isso que não houve uma devolutiva com nota. Eu vou retornar só com o recebido, tá bom? Que foi algo que eu não fiz em tempo. Mas farei isso para dar ciência a vocês e ela serve como uma forma de garantia de participação, de presença. O curso ele tem certificação e a gente precisa aí dessa totalidade de presença dos alunos. Então, por exemplo, vocês que estão aqui conosco hoje no de debate online, não há necessidade de vocês fazerem a atividade de reposição do encontro 2, tá? Então, vocês serão, digamos, avaliados aqui no ao vivo. Ok. Dito isto, a gente passa então a uma apresentação que eu montei. Essa apresentação é para conduzir o nosso papo. Nessa semana, era importantíssimo que vocês tenham assistido às aulas 4 e 5. Na última semana foram as aulas um, 2 e 3. Antes do encontro, eu sempre estou mandando no grupo do WhatsApp e também no fórum, né? Quais de vocês conseguiram alcançar a meta de assistir às aulas? Alguns de vocês já concluíram todas as aulas, mas eu entendo que o curso é super denso, né? Principalmente a parte de compostos fitoquímicos, porque tem muitas reações bioquímicas. E essa densidade de conteúdo, ela precisa de um pouco mais de tempo. Então, ter feito muito rápido dar uma vantagem no sentido de engajamento de uso da plataforma, mas sugiro que retomem, que a gente faça essa atualização a cada novo encontro, né? São somente 3 encontros, tá? A gente está no segundo. O primeiro foi dia 14/9, hoje 5/10, e o último dia 19/10. Ao final, vocês vão fazer uma avaliação, que vocês vão ter um período, né, para realizar essa avaliação. Antes da minha apresentação, estava dia 29 de novembro. Eu vou até confirmar. De todo modo, lá na plataforma também tem a identificação das datas, tá? Das atividades, vai, digamos assim, destravar para vocês e hoje está oculto, tá? Então, vocês vão ter uma avaliação final e aí, não alcançando a nota, vai ser necessário fazer uma reposição. Esse sim tem uma atribuição de notas. E o conteúdo é o conteúdo do curso. Então, vocês vão poder fazer qualquer dia no tempo de vocês, de forma assíncrona. Como serão avaliados hoje, né? Nós temos itens como participação e engajamento, por isso a necessidade desse microfone funcional, respeito e colaboração, escuta ativa, flexibilidade e abertura ao feedback, proatividade e iniciativa. Também disponibilizei lá no grupo e no fórum
um link que dá acesso a um forms, onde vocês podem, na verdade, uma planilha do Sheets, onde vocês podem, ao identificarem alguma inconsistência no material, nas apostilas, com a expertise que vocês têm no tema, e sugerirem alterações e ajustes, né? A primeira turma, a gente entende que o material possa ter alguns elementos que careçam ali de um olhar atento de modificação. Então, todas as turmas estão fazendo sugestões e os proponentes gerais, vinculados ao Fiocruz e Ministério da Saúde, estão fazendo as devidas adaptações. Reforça também que esse curso, seu pioneirismo, tem a pretensão de se expandir para outras áreas. Foi muito bem citado já por Francisco os aspectos relativos aos prescritores. O farmacêutico tem um conhecimento sobre, mas se o prescritor, quando couber a ele, médico, a prescrição, não souber fazer a prescrição, a gente vai receber muitas receitas equivocadas. Então, o papo de hoje, focado em farmacotécnica, apesar de ser focado em farmacotécnica, vai envolver muito de uma conversa de aspectos clínicos, tá? Então, a gente vai ter essas duas nuances muito fortes. Então, vamos dar início à discussão dos três casos. O nosso encontro ele envolve tanto a leitura do caso, como vocês agiriam diante do cenário, e as minhas contribuições para adicionar e enriquecer ainda mais coisas que você já faria. Caso um, só para confirmar, podemos iniciar? Sim. 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 Show. Pois Só vamos uma lá. pergunta. A mãozinha Pergunte. que tem aqui embaixo, gente, eu não estou vendo mãozinha nenhuma essa vez. Desculpa, Tem mãozinha para levantar aqui embaixo? No meu não não está aparece. aparecendo, não? Bora ver. Tem no de vocês, gente, a mãozinha. Tem, você tem que ir no É. React. Quando você está vendo a tela, clica para baixo no computador e vai aparecer uma partezinha preta. Aí tá lá, por exemplo, áudio, vídeo, participante, chat. Aí tem um coraçãozinho escrito React. Quando você clica nele, aparece essas reaçõezinhas, ó, igual, vou por coraçãozinho e tal, Ah, e já vi. aparece o levantar a mãozinha. Obrigada, obrigada, Priscila. Nada. Excelente, Priscila. Muito obrigada. Está em reações, é porque não, em diferentes ferramentas ficam em diferentes lugares, né, minha gente? Sim, sim, Lugares. sim. Show. O meu áudio tá bom assim? Coloquei um fone. Legal. Então vamos lá. Caso clínico um. A paciente MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriana. Aí tem escrito receita simples, farmácia da natureza, a data de emissão, um tracinho, o endereço, doutora, médico fictício, CRM, nome da paciente, MA, sexo feminino, idade 28 anos, e a prescrição, valeriana, 200 miligramas, 90 CP. Vou falar por enquanto CP, tá? Daqui a pouco a gente entende mais. Tomar um CP 3 vezes ao dia. Esse é o caso um. E a pergunta é: considerando a situação descrita, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação e ou dispensação do fitoterápico e garantir a segurança da paciente? Então, a gente tem dois aspectos. Que vocês fariam nessa situação em relação a conhecimentos voltados à dispensação? Que vocês Voltados ao perguntariam? quê? Perdão, Tayane. Primeiro, a dispensação. Ah, dispensação. Uhum. Que pergunta faria? Várias mãos, né? Bora lá.
Se não for a dispensação, vocês podem falar diretamente sobre a manipulação. O que que a gente tem que Oi, ficar atento quando recebe uma receita dessa? Fica à vontade, Annelise. oi, gente, boa tarde. Boa Eu quero tarde. falar com respeito ao que eu perguntaria na dispensação, né? Perfeito. Avaliando a idade da moça ali, que tem 28 anos, eu perguntaria se tem alguma chance dela estar grávida ou se ela tem desejo de engravidar, porque daí esse medicamento é contraindicado, né? Ou se ela está amamentando. Perguntaria se ela Perfeito. tem algum histórico de alergia, né? No uso de fitoterápicos e dos itens ali, dos recipientes que tem, né? Porque se ela tiver, já não vai poder usar se tiver alergia a qualquer um deles ali. Eu falaria para ela que é um medicamento que causa sono, que era importante ela não fazer uso junto de bebida alcoólica, nem de benzodiazepínicos, e nem junto de relaxante muscular, ou outro que seja depressor do sistema nervoso central. Excelente. E informaria ela também que é um medicamento que faz efeito gradual, que ela precisaria usar pelo menos de 2 a 4 semanas para fazer o efeito dele. Excelente. Obrigada, Annelise. Na sequência, nós Obrigada. temos Priscila. Oi. Fique à Aqui, vontade. na verdade, eu vejo dois aspectos. Ele fala, inclusive, na manipulação, e aí, até para mim, por exemplo, não ficou claro se seria a manipulação dos ativos em uma farmácia magistral ou a manipulação de cápsulas em dose unitária, que também poderia ser. No caso de Perfeito. farmácia de manipulação, no recebimento da receita, a gente sempre faz um questionário rápido para o paciente, até como a Annelise falou, a gente perguntar em questão a alergias, em perguntar se toma algum outro tipo de medicamentos. Em literatura, eu não encontrei também, eu não me recordo de nenhum efeito adverso em relação à tomada com outros medicamentos. Lógico, como a valeriana ele é um indutor do sono, acaba que, dependendo dos medicamentos que o paciente toma, ele pode ou não fazer um efeito maior. Se o paciente já toma um ansiolítico, e ele tomar a valeriana, vai ter uma indução do sono maior, pode ter sonolência, indicar também para esse paciente tomar essa medicação que até não está na receita, ele colocou 3 vezes ao dia, mas se ele tiver muito sono na hora da dispensação, relatar para ele tomando de forma gradual e aumentando as doses a cada semana. Então, toma uma cápsula na primeira semana, depois toma duas, depois toma três. Em relação à manipulação, se for numa farmácia magistral ou se tiver o caso de manipular, mesmo que seja uma farmácia do SUS. Primeira coisa é o veículo que está sendo usado com esse fitoterápico. A manipulação dos fitoterápicos na forma magistral, a gente tem bastante problema em relação a isso. Então, o farmacêutico tem que verificar ali naquela ordem de manipulação se o recipiente está de acordo, se as quantidades estão de acordo, se as sílicas, que são os dessecantes que vão dentro do pote, estão de acordo. Se na hora da encapsulação o tabuleiro está limpo, higienizado, seco, porque se a gente coloca a cápsula que normalmente é de gelatina e a gente vai colocar, ainda mais o fitoterápico, dá aquela molha que a gente chama e Sim. pode danificar o medicamento. Na hora da dispensação, 3 pontos são muito importantes. Avisar o paciente que, como qualquer medicamento, ele tem que ser armazenado num local fresco, longe de luz. Até por isso, a maioria dos frascos são aquele branco leitoso ou eles são mais para o âmbar. Então, o paciente tem que tomar cuidado. Banheiro e cozinha não são locais de armazenamento de medicamento, por mais que toda a população guarde. Parece Mas trivial, né? Mas importante é, falar. e todo paciente costuma armazenar, mas é o local que a gente tem maior variabilidade de temperatura e umidade, então o que mais danifica os medicamentos. Informar também, como a Annelise falou, que fitoterápicos e até medicamentos já químicos, todos sob efeito é gradual. Então ele não pode, ele está tomando 3 cápsulas por dia, ele não está fazendo efeito, vou tomar mais 2 porque é natural. Não, ele tem que ter uma tomada, o organismo vai ter que ter um dado, até alguns médicos costumam, alguns prescritores, até 90 dias, pelo menos, de uso para você começar a ter alguma
alguma resposta, e se após esses 90 dias realmente não tiver resposta, faz uma reavaliação, pode incorporar algum outro ativo aí ou não, mas o paciente às vezes tem aquilo de, é natural, eu posso tomar o que eu quiser. Não, né? Não é. E um último ponto é que a valeriana, ele até é um medicamento que o farmacêutico pode prescrever, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque mesmo se for a planta, mesmo se for o chá, ou mesmo se for na farmácia viva, até por essa indução do sono, por ajudar, né, se o paciente tem insônia ou não, prestar bastante atenção em como é esse paciente, de idade de paciente, eu não encontrei nada relativo à proibição de idades, lógico, criança só acima de 14 anos, se tiver de acordo ou não, idosos também a gente tem que ter uma atenção maior. Gestantes, a maioria dos fitoterápicos e medicamentos também não pode, lactantes também. Então, acho que é Perfeito. isso. Desculpa que eu falei muito, Show. gente. Não, para te ajudar, Priscila, e aí é bom quem fala muito, mas para te ajudar e para a gente conseguir discutir os três, eu vou cronometrar 3 minutos cada Tá na bom, resposta. tá bom. Tá É bom? que era Fechado. minha área é magistral, então eu Ah, que acabo lindo. falando mais que pouco, porque essa aula Pode é bem, falar. bem eu. Muito bom, excelente. Obrigada por compartilhar a sua vivência. Na sequência, nós temos a Sharon. Fique à vontade. Oi. Então, tudo já foi um pouco falado, né, pela Priscila e pela colega anterior, a Nelly, se eu não me engano. E aí, dentro dessa questão, né, de a valeriana ter essa, provocar essa sonolência, enfim, né, aconselharia o paciente a não dirigir carro, não manusear máquinas, né, por ser extremamente, né, perigoso. Efeitos adversos, eu andei procurando aqui e existe uma questão, a dose máxima, e ela vai ingerir uma dose grande aí, né? Diz que em doses elevadas pode haver vertigem, né? Então, também, de repente, comentar esse efeito adverso para o paciente, para ele tomar cuidado também nesse sentido, né? O que mais? Pode falar Associação da manipulação também. Tá. Associação com o hipérico também, né? Tem vários estudos mostrando, né, a potencialidade disso. Então, verificar se o paciente está tomando algum outro fitoterápico, inclusive o hipérico, né? Para a gente poder alertá-lo quanto a isso. E a manipulação é toda aquela questão do que a gente viu na aula, né? Dos cuidados com a sala, de ligar a exaustão. Uma questão, né? Conferir realmente o número de cápsulas, tendo em vista a densidade, né? Dos princípios que estão dentro da cápsula, verificar se realmente vai dar em uma cápsula, duas, enfim, né? Todo esse cuidado é importante. Quanto à receita, cabe eu falar aqui que eu fiquei nervosa quando eu vi a receita a primeira vez, gente. A primeira coisa que a gente aprende na prescrição é uma coisa tão clássica que não está aí, que eu fiquei até com palpitação quando eu vi, mas fica para uma próxima, né? Não, pode falar, isso faz parte. Ai, gente, quando eu vi a receita, eu falei assim, gente, cadê o nome científico da planta, a parte a ser usada, o nome popular da planta? Não tem assinatura do médico, não tem o endereço do médico que eu possa, né, contactá-lo, telefone. É tanta coisa básica assim que eu quase tive. Mas assim, o que chamou muita atenção foi essa questão realmente do médico não colocar um nome científico, a parte ser usada, né? Então, assim, isso chamou muito a minha atenção, porque a gente já fez outros cursos, enfim. E a primeira coisa que falam é, né? Olha, cuidado em prescrever, se prescreve assim. E esse médico realmente ele precisa fazer um curso de novo, né? De atualização aí na prescrição, O porque tá complicado. legal desse momento aqui é que antes todos os tutores também tiveram desse jeitinho que a gente está fazendo aqui, só que com os tutores, né? E o Fábio, que manda mensagem lá no fórum, ele é médico. Então, tipo, quando a gente falava, né, assim, meu Deus, que nem você falou, de tipo, palpitação, ele falou, é isso aí mesmo, o pessoal não sabe prescrever, não. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma prescrição que ele compartilhou, que é totalmente um absurdo, e que ele disse que é uma prescrição real.
Obrigada, Sharon, por Nada. Só compartilhar uma a sua pergunta. vivência. Fica à A vontade. Lorena perguntou qual a dose máxima diária da valeriana. Eu encontrei aqui numa monografia 600 miligramas. Ó, Mas Priscila, que trabalha diretamente, colocou aqui é, extrato seco de 300 a 1.000 miligramas por dia, pode 1 a 3 gramas de pó com relação a 300 a 500 miligramas do extrato ao dia. Então, tá. obrigada, Priscila. E uma outra dúvida, Show. Priscila. Tio. Você tem certeza que a gente, enquanto farmacêutico, pode prescrever valeriana, gente? Já a gente Então, comenta sobre isso. Ainda é, não antecipa, ainda não antecipa. tá bom, tá bom. Eu A estava gente vai achando que não, discutir. hein, até então, mas vamos ver. Você falou, você dá. Adorei. Uma Eu não sou da polêmica. área, mas já estudei sobre. Eu me lembro que não, mas eu não sei agora, fiquei na dúvida. Eu vou abrir essa pauta já já. Tá. Show. Jonathan, fica à vontade. Então, meninas, eu vou acabar sendo um pouco, pessoal, eu vou acabar sendo um pouco até bem breve, que as meninas disseram muito do que eu pontuei, só que eu queria até ressaltar alguns itens, por exemplo, em relação à dispensação. O que que a Priscila tinha falado muito bem, né? A Sharon também falou, e a questão como esse medicamento é um medicamento sedativo, né? E o médico, pelo menos na receita, ele não especificou ali é, o horário, por exemplo, eu recomendaria a pessoa, por exemplo, se ela toma pela manhã e fica tendo sonolência, né, durante o dia, tomar esse medicamento durante né, no período da noite. A questão a Sharon também pontuou a questão, por exemplo, de evitar, por exemplo, pessoas que dirigem, ter que evitar essa medicação, o mesmo válido para aquelas pessoas que, sei lá, trabalham com algo que exige uma concentração, né? É, isso é algo que também teria que ser levado em consideração. Eu acredito, eu espero que isso tenha sido verificado durante a consulta com o médico, mas, né, é sempre bom ressaltar. E na questão da dispensação, né, eu colocaria como ponto principal, ressaltando também o que as meninas falaram, a questão das boas práticas de fabricação, né, na elaboração desse medicamento em uma farmácia magistral. É, e em relação à receita, eu também fiquei. Quando bati o olho no medicamento, eu vi que o farmacêutico não, perdão, o médico não colocou o nome científico, né, da Sim. planta, e foi algo assim também que ficou meio gritante, eu acho que é uma das coisas que é de extrema importância, tanto o nome científico, né, para a gente garantir que a espécie está sendo levada em consideração, quanto a parte, né, que a Sharon comentou, a parte da droga que vai ser, né, utilizada. Excelente, Jonathan. Muito obrigada. Foi no tempo. Antônia, para fechar essa primeira parte, fica à vontade. Antônia É, Ariel. vou ser um pouco repetitiva, né? Porque já foi falado sobre a questão que eu mais bati o olho e levei para o lado da prescrição, né? Dos pontos. Mas uma coisa que me chamou também a atenção, por não ter sido uma receita bem elaborada, faltando os quesitos, né? Para uma boa dispensação, eu fiquei a imaginar assim. Se aqui está como farmácia da natureza, né? É como se fosse uma prescrição direcionada para uma farmácia viva, né? E eu acho que acaba que o médico não é, informou o paciente de forma precisa, como ele poderia ser direcionado para ir à farmácia, que ele poderia utilizar. Por mais que ele pudesse comprar em uma farmácia comercial, aqui ficou um pouco subtendido que ele se direcionou a uma farmácia comercial ao invés de ir para uma farmácia que o médico poderia direcioná-lo, que era para manipulação na farmácia viva. Foi isso que eu levei mais a entender e acabei, como de praxe, a gente está aqui para aumentar os conhecimentos. Gostei muito do comentário da Anelícia, né, sobre que acaba que a gente não tem não direciona esse raciocínio e a gente abrange e acaba aumentando o conhecimento que eu não tinha levado para esse caminho
da dispensação sobre poderia ser uma grávida, a idade. É, foi muito proveitoso e é isso. A minha parte. Perfeito, perfeito. É, e aí, consultando aqui os colegas, o Fábio compartilhou a instrução normativa e o formulário fitoterápico. E aí eu vou deixar aqui anotado para vocês também olharem depois em relação às doses. Obrigada, Antônia, pelo comentário, tá bom? No formulário fitoterápico, a gente tem a seguinte situação de 1 a 420 miligramas, 1 a 2 vezes à noite. Aí tudo vai variando, por isso que apareceram divergência dos números aqui. Na monografia, aí vai ter uma peculiaridade. Quando for na instrução normativa número 2, ele já coloca de 1 a 7,5 miligramas de ácidos sesquiterpênicos expressos em ácido valérico, marcador principal. Mas, independente de todos, a gente tem a soberania ali da EMA. Vou colocar, pode deixar. Na verdade, eu vou encaminhar agora, tá bom? Ambos são referências do aluno Prof, europeu. o formulário de fitoterápicos, ele é bem completo. Dele que eu vi ali, quais medicamentos ali que interagia e tal, que seria complicado, né, Excelente. usar com álcool, benzodiazepínicos e outros depressores, né? Ele é Sim, bem sim, detalhado, bem interessante. perfeito. Então, a gente teve esse primeiro bloco. Os demais vão ter oportunidade de falar em outros blocos. É necessário, né, que falem. Mas veja só, quando pega-se uma prescrição, a gente tem que sempre observar a legibilidade, se tem rasuras, os dados do profissional prescritor, né? Ali a gente tinha o número de registro, mas é necessário que tenha a assinatura desse prescritor. É importante que a gente tenha uma boa identificação do paciente. A nomenclatura botânica não pode faltar. A gente sabe que tem muitas espécies e isso pode gerar muitos quimiotipos diferentes. Então, nós temos numa mesma espécie, dependendo das condições agrícolas, compostos químicos majoritários em concentrações diferentes. Então, nós temos que ter muito clara a concentração, a dosagem. Eu vou trazer uma pauta também em relação à forma farmacêutica, o quão importante é a gente deixar muito claro a questão do CP que tem lá na receita, por exemplo, se a gente for ver da perspectiva de alguns estados, o CP ele é considerado cápsula, mas para outros pode ser comprimido. Como que a Anvisa enxerga essa nomenclatura? Aí os médicos, às vezes, não têm eles colocam CP, mas, tipo, sem esse conhecimento de se seria melhor cápsula ou comprimido, e aí o que for será, né? Nós, farmacêuticos, é que temos essa noção que a gente vê com mais frequência. Posologia e modo de usar, duração do tratamento, local e data de emissão. Então, o não atendimento de uma prescrição, ele pode acontecer se nós tivermos carência desses elementos. Outras questões que são importantes, e aí eu já antecipei, né? A identificação CP, cápsula. Como que a Anvisa enxerga isso? É importante quando se coloca a espécie vegetal, colocar também o nome do classificador. Então, fica o binômio, mas a gente tem, além disso, o classificador. Isso vai ser importante para mostrar qual espécie de fato a gente está trabalhando na produção daquele produto. E aí, as questões. Valeriana, pode ser prescrita por farmacêutico? Segunda pergunta, pode ser manipulada? Existe valeriana industrializada, medicamento fitoterápico? Existe padronização? Abro então agora para perguntas. Priscila, fica à vontade, Cetiana, já meio que levantada a mão, então comece. Daí, na sequência, os demais podem falar suas percepções, tá? Tá bom. É, o farmacêutico pode fazer a prescrição de a maioria dos medicamentos, alguns outros que são considerados tardiados, somente se ele tiver a especialização, não me recordo o número da norma agora, mas existe uma especialização que faz esse RF, deixa o farmacêutico apto à prescrição, inclusive de outros medicamentos,
de uso do paciente, comuns e até de controle especial. Mas se ele não tiver essa especialização, se ele não tiver informado ao CRF, o CRF autorizar, o que que o farmacêutico pode prescrever desses outros itens são a parte de tinturas, a parte de chás, aí ele pode prescrever. De produto pronto, a gente tem alguns, tem o da Cimed, Valerimed, que vende nas drogarias, ele é tarjado. Tem o Valeriane, que é de um laboratório, acho que é Zion, não me recordo. Gente, tem muito na internet, em qualquer site que você entra, tem um monte que não são tarjados e você compra. Existem também alguns da forma de extratos, de tintura, que também vende associados ou não. A padronização, até os nutricionistas que prescrevem fitoterápicos é permitido para eles, e é o correto, deveriam todos prescrever, eles colocam o nome do fitoterápico, normalmente eles colocam o marcador que eles desejam e a porcentagem. Então, quando chega na manipulação ou na farmácia, você tem que ver se o produto que tem pronto, se o Valerimed desse médio, se aquela concentração que ele pede está de acordo ou não. Se na sua farmácia de manipulação, ou onde você vai fazer, no seu laudo está de acordo, e se não tiver, tem que entrar em contato com o prescritor. Eu até coloquei o negócio, você falou de CP em cápsula, se entra na manipulação, por exemplo, CP entra como comprimido. Aí, se não é controlado, a gente tem que ligar para o prescritor e falar, doutor, a gente só faz cápsula. Pode? Não pode? Excelente. Obrigada, Priscila. Na sequência, nós temos Antônio Ariel. Tá com a mão levantada aqui, Antônio Ariel Eu e acho que foi Sharon. sem querer. Ah, Pode tá ir. bom. Tranquilo, pode passar. Sharon, Então, eu vou fazer polêmica, hein, gente? Eu perfeito. tô, eu tô olhando aqui e, a princípio, a gente não pode realmente prescrever valeriana. É valeriana, cava-cava, que mais que eu me lembro? Ginkgo, mas eu tava vendo Ginkgo já aqui. caiu. E É, fuga. mas a valeriana, não sei, eu procurei aqui no site e continua. Só prescrição médica, médico. A gente, enquanto Então, farmacêutico, na legislação de prescrição, ele entra na premissa que o farmacêutico ele tem a autoridade para, de acordo com a prescrição médica, alterar ou não, porque aí ele está fazendo um tratamento mais junto não é na prescrição, é na prescrição, tá certo. Que aí entra no âmbito de consultórios farmacêuticos, tudo, então ele teria esta permissão diante de como o paciente está sendo tratado. Eu não posso chegar, eu tô lá na farmácia, alguém vem do meu lado, vem aqui que eu vou te dar uma receitinha de valeriana e toma aqui, entendi. ó, toma aqui e Tá. compra. Fora de Mas, prescrição. mas dentro de um âmbito onde ele está no consultório farmacêutico, ele está fazendo uma adequação do tratamento do paciente, sim, e se ele está realmente validado para fazer essa prescrição. Eu, por exemplo, eu não tenho a essa pós-graduação. Então, quando eu trabalhava na farmácia, eu não prescrevia valeriana, eu prescrevia mulungu, eu prescrevia outros ativos. Cava-cava, valeriana era só com a prescrição médica, porque eu não tenho esse. Posso. Eu não tenho essa pós, eu não tenho a liberação do CRF. Mas se você está nesse âmbito, sim. Chegar qualquer um e falar, toma, eu te dou uma receitinha, assinar e carimba. Não É, mesmo? mas ainda não. Priscila, por que eu digo isso? Porque eu acabei de fazer a pós agora em janeiro, essa pós. E nessa pós foi falado isso, mas assim, as coisas são, né, mudam, né? Então, Rápidas. Aham. Sim, sim, eu não sim. acompanho a legislação porque eu fiz, mas não estou atuando como prescritora, Sim. né? Mas eu Farmacêutico agora lembro. pode. Ai, perdão, desculpa te cortar. Não, imagina. Eu Mas eu ia lembro. falar, Pode falar. não, é só rapidinho, que farmacêutico pode prescrever hormônios agora para mulher, anticoncepcional Sim. e vacinas. E foi nos meses Até agora e antes no fim vacinas, de esse aí eu ano, não até acompanhei. Olha, vacina. Tem até vacina, essa também eu acompanhei. Muito legal. legal, Mas, legal. enfim, tem que ficar de olho porque as Opa, coisas mudam, né? E Uhum, quanto à sim, de sim. fato. questão da industrialização da valeriana, gente, eu já morei no Rio também. É de balde, assim, chega a ter um cesto com promoção, assim, quase assim, ó, toma, leve, é um perigo, né?
Mas assim, Total. só rindo, né, Priscila, que a gente vê cada coisa em cada farmácia por aí, que Só rindo. olha. Abre a internet, você vê um monte aí. Nossa, então assim, e nós temos vários, inclusive promoções, né? Mas enfim, é isso. Show, meninas, ótimo. É bom que a tréplica deu em 3 minutos. Eu já ia. Opa! Pois A pronto, gente a tá gente bem, hein? tem, tá bem demais. A gente tem medicamentos valeriana, fitoterápico, industrializado. Só o fato de já ter a tarja vermelha, a gente já tem atenção, opa, sobre prescrição médica, ele tem a indicação. O padronizado, e aí a grande questão, né? Quando a gente tem um padronizado, quando a gente tem, por exemplo, aqui o uso do formulário fitoterápico para produção de, aqui no caso, uma preparação extemporânea, uma tintura, tal qual está lá, tem a indicação. Por exemplo, quando a gente vai lá no formulário, tem que a valeriana é usada para auxiliar como sedativo leve e como indutor do sono. A gente também teve essa discussão entre os tutores e a conclusão, né, o comum, o consenso que a gente chegou foi, ok, quando eu tenho uma indicação sendo seguida a rigor com essa aplicação e a gente faz a preparação com base no formulário fitoterápico, o farmacêutico pode sim, conforme a habilitação, fazer a prescrição. No entanto, quando se fala dos medicamentos industrializados, que já tem essa orientação sobre prescrição médica, aí a gente teria a necessidade de ser por esse profissional. Então, aqui a gente tem essa viabilidade de um farmacêutico como um prescritor, salvo suas ressalvas, tanto as aqui discutidas por vocês, Sila, Cheryl, quanto essas que eu acrescentei, tá bom? Show! Então, a gente conseguiu fazer um apanhado geral do caso 1. Acho que os demais estão pegando o ritmo, estou esperando vocês. Paula no chat também, tá bom, Francisco? É importante dar uma ênfase de que, segundo o vocabulário, pela Anvisa, comprimido seria COM, cápsula CAP, o CAP, tá? Então, vindo algo diferente, o próprio paciente ou quem for receber pode fazer essa confusão, não é algo impossível de acontecer, de uma coisa tão trivial, tá? Outras questões que gostaria de trazer envolvendo, então, a prescrição, no formulário toterápico, e aí, isso aqui eu já coloquei, desculpa, mas o último tópico não, que é, lá está 3 vezes ao dia. Uma das tutoras compartilhou que quando ela já passou por situações onde o médico colocou assim, da forma que tá, né? 3 vezes ao dia, mas que para o paciente não ficou muito claro o que era o 3 vezes ao dia. Então, ele poderia tomar 8, 9, 10 horas. Então, mesmo que seja muito basal, é sempre importante colocar de uma forma que fique o mais claro. Então, no lugar de 3 vezes ao dia, o recomendado seria de 8 e 8 horas. Então, é um ponto que eu também gostaria de deixar de atenção. Excelente. Vamos para o caso 2. Caso 2, quer dizer, podemos ir? Podemos avançar? Show. Sim. Bora para o próximo. Caso 2. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas. O relato foi: comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. O que poderia estar acontecendo? Quais perguntas vocês fariam para uma paciente que chegasse com essa situação para vocês? Eu acho que o ponto importante, eu acabei não levantando a mão, mas já liguei meu Não, fica à vontade. microfone. O ponto importante aí é o armazenamento. Como que ela está armazenando o pote dessas cápsulas de cúrcuma. Se ela pega a cápsula com o dedo, às vezes sujeira do dedo faz com que as cápsulas grudem. Eu acho que o armazenamento é bem importante, né, nesse Perfeito. sentido.
Perfeito, Natália. Obrigada. Quem mais? Adriana, ligou o microfone. Eu acho mais a questão de armazenamento, se o local onde que fica é úmido, né? Se tem umidade no local, onde que faz a guarda do medicamento, né? Acho que é mais em questões assim, do local e da onde que é armazenado. Perfeito. Obrigada, Adriana. Digamos que ela levou para vocês e estava desse jeito aqui, com as cápsulas grudadas, e ela levou o frasco, aquele branco leitoso. Então, você pediu uma foto e ela enviou isso. O que mais vocês fariam de pergunta depois de olhar isso? Fica à vontade, Francisco. Eu acho que importante também é não só a questão do armazenamento, mas também a maneira como o paciente está manipulando. Porque muitas vezes, dentro dessas cápsulas, vem a sílica, né, que é para absorver líquido, Uhum. essas coisas. Muitas vezes o paciente pode ter retirado esse produto que está ali dentro para ajudar na conservação, e aí pode ocasionar isso, né, a retenção de líquidos dentro do próprio frasco. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando as pessoas vão fazer o teste de glicemia, que eles acabam deixando o frasco das tirinhas muito tempo aberto, e acaba danificando essas fitinhas e dando erro na quando vai fazer a mensuração da glicemia. Então, eu acho que talvez seria talvez a importância de falar talvez para o paciente que não pode retirar, né? Porque muitas vezes ele não compreende isso e leva para casa e faz essa retirada, porque tudo que tipo de informação é importante, porque muitas vezes ele não compreende aquilo que a gente compreende, né? E então seria uma linguagem mais clara e dizer para ele retirar, fechar o frasco, manter longe da umidade, né, longe da luz, então guardar em lugares é, que não tenha muita umidade, então seria muito importante esse detalhe, né? Excelente. Eu acho que a gente fala muito sobre a manipulação por parte de quem produziu, né, do farmacêutico, e esquece desse outro lado que é tão importante quanto, que é o empoderamento do paciente sob a ótica de como fazer adequadamente a manipulação dos medicamentos que faz uso. Foi uma excelente perspectiva. Obrigada, Francisco. Adriana, fica à vontade. E também tem algumas matérias-primas também que a gente pode observar também a cápsula, né? Por exemplo, tem vezes que não pode ser em cápsula gelatinosa, cápsula entérica Gente, também. Ela diminui essa, igual ela na foto aí, mostra muito grudado, né? E normalmente acontece isso muito com L-carnitina. Então, se você colocar a cápsula de L-carnitina em cápsula gelatinosa, acontece isso muito, de grudar a cápsula, né, uma na outra, como está aí na foto. Então, tem vezes que pode estar fazendo uma transição, de vez colocar em cápsula gelatinosa, colocar já o padrão de cápsula entérica, né? Se isso ocorrer com mais clientes, né? Porque normalmente a cúrcuma, até que em cápsula gelatinosa, ela não ocorre muito isso. Mas algumas matérias-primas, sim. Então, a gente tem que estar observando, né? Se tiver muitas excelente. reclamações de muitos clientes, a gente tem que estar verificando uma troca aí de cápsula, qualquer coisa. Principalmente Show, na área de Adriana. manipulação, né? Sim, excelente. Obrigada por sua contribuição. Priscila, fica à vontade. É, aquilo que a gente vê, até todas essas considerações, realmente o paciente tem que informar como ele vai deixar esse fitoterápico, se deixou o pote aberto, é cozinha, é banheiro, todos esses pontos que a gente já levantou. Aqui, o fitoterápico, a maioria dos fitoterápicos a gente tem que ter uma atenção maior, porque a maioria deles são higroscópicos, assim como a L-carnitina. Então, os recipientes, que é o que completa o volume da cápsula, ele é muito importante. Então, se isso acontecer numa farmácia de manipulação, eu voltaria lá para a manipulação e falaria qual recipiente que foi usado. O farmacêutico verificou qual recipiente, colocou ativos que não deixam essa cápsula molhar, que a gente chama, ele gruda porque ele molha. Secou, limpou direito essa cápsula quando saiu do tabuleiro? Porque se você não limpa, ele fica com o fitoterápico em volta, molha a parte de fora. Esse molha que a gente chama é que ele vai saindo aguinha mesmo. E aí ele gruda as cápsulas. Cápsula de gelatina em contato com água, molha.
A maioria dos fitoterápicos a gente não usa cápsula de gelatina colorida, a gente usa as cápsulas Uhum, incolores. Então, até por exato. isso, para a gente poder ver o ativo, como eles têm tendência maior ou a escurecer ou a molhar, a gente consegue acompanhar melhor e ver se está de acordo. Precisava ver também qual é a dosagem, porque aqui ele não fala qual era a dosagem da cúrcuma que a paciente comprou. A cápsula, lógico, a gente tem vários tamanhos, tem várias quantidades. Eu poderia colocar numa cápsula só 500, 600 miligramas, dependendo da densidade do pó desse ativo, mas às vezes, se ele é muito higroscópico, o conselho é a gente fazer dobra, que a gente chama, né? Colocar em mais de uma cápsula, porque aí eu vou colocar mais recipiente, eu vou deixar esse ativo mais em contato com agentes que não vão deixar essa higroscopia tão grande, assim como a L-carnitina, normalmente a gente faz em cápsula maior sempre. Excelente, excelente. Muito obrigada, Priscila. Justamente esse ponto. Ela disse que estava escurecendo a cápsula. O conteúdo, então, a gente nem sabe por conta da cápsula, sua coloração. Muitos estudos têm se feito em relação a, ok, a gente tem pigmentos, qual que é a influência desse pigmento nesse ativo? E os recipientes, que a gente não pode esquecer, que são tão importantes para evitar, né, que haja essa absorção de água. Então, tanto pode ter sido o paciente usando ali a mão molhada, por exemplo, para pegar a cápsula, quanto também a ausência desses recipientes para um ativo que é altamente higroscópico. Exatamente, Fábio. Esse é um ponto sensível, tá? A embalagem não tem nenhum problema quanto a ela, tá? Pelo menos não tem nada na literatura que fale que essa não poderia, por exemplo, ser utilizada. Então, a gente conseguiu, a partir dessa situação, inferir muitas coisas. A gente só conseguiu visualizar, não sabe dados de dose, mas ainda assim conseguimos fazer um panorama geral. Então, ter as fotos ou mostrar como ficou é importante para você fazer, então, uma investigação apurada e uma conduta clínica ideal, ou de alteração, ou de, enfim, cessar. Ter a foto da embalagem, como que está a prescrição, né? Se ela poderia mostrar a embalagem, as cápsulas, como foi que a pessoa utilizou o medicamento, que aí a gente consegue ver essas questões da manipulação, se a embalagem estava sendo fechada adequadamente, como que estava o armazenamento, que vocês bem citaram, com relação ao tipo de cápsula escolhida, né? Se foi seguido as boas práticas de manipulação, e é importante lembrar, né? Boas práticas de manipulação para a farmácia magistral, boas práticas de fabricação no âmbito industrial. E a gente tem, então, todas essas informações com relação aos recipientes. Ele é utilizado para preencher os espaços, tanto de comprimidos quanto cápsula. O ativo ele não é usado para preenchimento, tá? Importante também, se a gente for mais a fundo, ver a matéria-prima está vencida, que foi utilizada para fazer a manipulação, qual é o prazo de validade, o cálculo foi feito de forma adequada, então aquelas cápsulas, elas não, porventura, já não estão envelhecidas. Eu sou professora, a gente trabalha às vezes com muito produto que já venceu, a gente já sabe que a qualidade vai ser, né? Uma cápsula, quando envelhece, ela já começa a ficar frágil, muda a coloração e todo o resto. E eu trouxe um ponto interessante para vocês que eu ouvi hoje em uma aula. Eu comentei com os demais no último encontro. Eu estou fazendo um curso que é da CDPI, é um curso focado em indústria farmacêutica, focada em fitoterápicos. E lá, a gestora da Bifisa, que é a Associação desses Insumos, e aí, diga-se de passagem, gente, produtos naturais a gente fala de IFAV, né? Insumo farmacêutico ativo vegetal, que é diferente do IFA, insumo farmacêutico ativo, que vai, por exemplo, para paracetamol e tantos outros medicamentos sintéticos, né? E ela comentava sobre a necessidade dos testes do controle de qualidade. Então, e ela fez uma distinção sobre perda por dissecação, que é um teste onde a gente faz para identificar, após secar totalmente uma amostra, quanto a gente teve de perda de líquido e como isso é diferente de determinar a quantidade de água, né, nessa nossa matéria vegetal. E por que determinar a quantidade de água é importante? Por conta das contaminações microbiológicas, né? Então, pode ter sido algo de dentro para fora em relação ao escurecimento das cápsulas.
Extratos secos geralmente são higroscópicos. A higroscopia é justamente essa absorção, alta facilidade para a absorção de umidade, né? E aí a sílica é tão importante para proteger esse nosso material. Então, o volume da cápsula tem que ser preenchido com pelo menos 50% de recipiente que consiga reduzir e proteger contra essa umidade, tá? Se o volume, aí Priscila muito bem citou, se o volume do insumo for muito grande, não couber em uma cápsula, antes da gente fazer colocando em duas cápsulas, sempre aquele contato com o prescritor, daí a importância do telefone de contato para poder fazer esse tipo de alteração, tá? Mas dá uma orientação. E aqui tem alguns exemplos, entre os quais a gente cita a própria Valeriana Oficinadas. Então, aqui de um artigo mostrando para vocês como que fica a alteração, né, de status secos em relação ao teor de umidade. A gente percebe aqui um extrato com maltodextrina, açúcares no tempo zero à esquerda, com uma coloração parda, no tempo 72 à direita, olha como mudou totalmente a cor. E isso nos remonta, direciona, né, a, por exemplo, a importância das cápsulas transparentes para esses insumos ativos vegetais. Outra aqui embaixo, também mostrando essa mudança de alteração após 123 horas. Outras questões ainda relevantes focam-se na cúrcuma. Alguns estudos mostram que após 2 anos de armazenamento em alguns tipos de cápsula, pode ser que ele forme uma espécie de plástico, de filme. E não há essa alteração de coloração, mas pode ocorrer a formação desse tipo de filme, digamos assim, por cima, externamente da cápsula. Além disso, a gente tem aspectos, o segundo a gente já comentou, né? Ah, também o terceiro, o segundo é só sobre os pigmentos, da importância da cápsula semicolor. Hum, e relembrar, né, que a gente tem também a importância de um controle de qualidade direcionado tanto à droga vegetal. A droga vegetal, ela é ou a parte inteira, ou a planta fragmentada, ou rasurada, ou triturada. E o derivado vegetal é utilizando essa droga vegetal na forma de extrato, de óleo, de cera. Então, percebam que se eu for para derivado vegetal, eu vou ter outra série de análises de controle de qualidade, tá? Até chegar no meu produto acabado. Esse controle de qualidade, então, por exemplo, aqui na rizoma, voltado para a cápsula, para o pó de cúrcuma, até mesmo quando a gente está no campo, né, o controle de qualidade, as boas práticas agrícolas vão ser essenciais para a qualidade final do meu produto. A Massa Viva vive isso diretamente, né? Então, gente, esse foi um panorama geral do caso 2, tá? A gente vai para o terceiro caso agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso. E aí eu faço depois mais um comentário adicional em relação à cúrcuma, envolvendo fungos, que é tão importante. E show! Caso 2 também concluído com sucesso. Podemos ir para o terceiro caso e último? Sim. 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 Vamos lá. Quero ouvir mais quem está muito caladinho. Próximo. A paciente já está há 48 anos. Eu acho que eu vou ter o mesmo. Não, não. Vendedora. Apresenta na farmácia a seguinte prescrição. Farmácia Natureza e tudo. Aí tem xarope de guaco, 300 ml. Tintura de micanha levigata, guaco, folha 10%. Xarope QSP, 300 ml. Tomar 10 ml 3 vezes ao dia durante 10 dias. Esse aqui tem um carimbo e isso pode ter assinatura também. Recebendo o paciente com essa prescrição, quais as providências devem ser tomadas para atender essa prescrição? O que vocês fariam se um paciente chegasse com essa para vocês? Vamos ver aqui a fila. Posso disponibilizar, Francisco, posso disponibilizar. Prof, vou falar aqui Annelise, um pouco, fica à tá? vontade. Daí eu Tá faria ótimo. uma anamnese, né, perguntando se o paciente é diabético, se ele faz uso de álcool regularmente, se ele está fazendo algum tratamento com anti-inflamatório,
se ele está usando algum anticoagulante, né? Porque a, as cumarinas, elas potencializam, né? Essa, esse efeito aí de sangramento, né? De anticoagulação. E acho que mais isso aí, porque pelo que eu estava olhando ali no formulário de fitoterápicos, a forma ali como ele prescreveu bate ali dentro. E o tempo pelo qual ele prescreveu também, que não pode ultrapassar 15 dias, né? Ele botou ali 10. E daí pode ser de 1 a 3 ml diluído em 50 ml de água. E daí me pareceu ok, né? Não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas a princípio me pareceu ok. E daí seria mais isso aí, prof. Excelente, Annelise. Bom que já trouxe a pauta dos anticoagulantes e cumarinas. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Sharon, fica à vontade. A questão também aí para o paciente, né, de como armazenar esse xarope depois de aberto, né, muito importante também. Para a gente, enquanto farmacêutico, eu, né, iria no formulário fitoterápico até para, né, verificar a tintura, se está, né, certinho ali. Ele escreveu o nome científico, a parte, né, melhorou, já foi em algum curso aí para e que mais? Já foi em algum curso, é? Já foi em Pelo algum menos curso para para aprender, escrever, é gente, para verdade. escrever. Melhor que o primeiro médico. Eu acho que o que a Annelise falou foi super pertinente. Também pensei a mesma coisa, né? A primeira coisa, xarope é diabético, né? Isso é importante. E a questão também, né, talvez de ensinar para o paciente, né, as colheres, né, quanto equivale, né, porque sempre essa é uma dúvida, né, super comum, né, mas assim, quantas colheres por dia? 10 ml é quanto em colher, né? Colher de sopa, colher de chá. Esses dias uma aluna perguntou para mim assim, mas o que? Aluna não. A gente abriu uma oficina, né, de xarope, inclusive, para a comunidade da instituição e uma perguntou para mim assim, uma participante, né? Mas o que que é, afinal, uma colherzinha de café e de sobremesa? Qual é a diferença? Então, assim, são coisas que nem acho que foi o Jonathan ou o Francisco que falaram, né? Que são coisas para nós tão rotineiras, mas que para as pessoas que não estão no nosso meio, nossa, faz uma diferença total, né? Então, assim, é uma coisa básica para a gente, mas não para, né, o paciente. Então, acho importante também isso na hora da gente, né, falar com o paciente, essa questão dos 10 ml, de como armazenar, de como quantas colheres ele vai tomar, enfim. É isso, obrigada. Show. Excelente. Obrigada pela contribuição. Jonathan, fica à vontade. Oi, Tayane, eu tinha visto naquele material que você mandou no WhatsApp que tinha uma historinha diferente. Mudou, será? Porque naquela eu iria fazer um Sério? outro comentário. Mas lá Ixi, falava assim, a paciente JA de diga. 48 anos, vendedora, chega na Isso farmácia mesmo, cansada, bem. ofegante e mostrando cansaço. Apresenta na Hum, farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação. Aí eu fiquei um pouco confuso, porque quando eu vi que era a paciente, então era do sexo feminino, a receita é do sexo masculino. Aí eu não sei se masculino. era para ela, porque quando eu vi o que ela estava apresentando aqui, eu fiquei assim, será que esse xarope de guaco tá adequado? Será que ele é para a finalidade que ela está apresentando ali? Cansaço, Excelente. ofegante, sei lá, talvez foi prescrito de forma correta, eu não sei. Eu vi isso de acordo com a historinha que eu tinha visto no outro documento, então eu não sei se Não, bate. casa total, casa total. Aqui até foi no caminho de JA a paciente e aqui tá masculino. Acho que foi só o texto inicial que acabou que eu não coloquei aqui. Mas excelente colocação, né? A identificação do paciente certo, o medicamento certo. Obrigada, Jonathan. E Acho que rapidinho fica à a questão vontade. também que Não, as fica à vontade. meninas colocaram é algo que eu também levaria em consideração, a questão do xarope, né? Porque a gente sabe que numa farmácia de magistral é possível manipular um xarope destinado para pessoas diabéticas, né? Substituindo a Sim. sacarose. Então, isso é algo que eu também pontuaria. Excelente, excelente. Então, a substituição desse veículo, né, em virtude
da possível comorbidade ou de uma diabetes instalada, que aqui não está muito claro. Excelente. Francisco, Bom, eu acho que todo mundo já falou bastante, né? Mas eu ainda vou reforçar aqui um outro trecho que a gente já viu na outra, que é a questão de 3 vezes ao dia. Essa, a gente sempre está pegando muita receita. Não, eu não atuo na área de fitoterápico, mas na farmácia básica em si, né? No SUS a gente pega muito. E essa compreensão, às vezes, é muito complicada. Porque compreender 3 vezes ao dia, eu já peguei paciente que ele entende que 3 vezes ao dia é 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. E esquece que o dia tem um ciclo de 24 horas. Então, quando você coloca 3 vezes ao dia, o paciente tem uma má interpretação, né? Às vezes por falta de conhecimento ou porque não conhece uma linguagem mais adequada e é muito facilitado de erro. Então, é importante colocar de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, para que o paciente explicar para ele, não só você colocar na receita, mas dizer para ele, olha, é de tantas e tantas horas, aí pedir para ele repetir, né? Eu sou farmacêutico clínico também, e eu acho que isso é importante, você usar muito a linguagem do próprio paciente, na linguagem para que ele possa entender e não haja um erro na dosagem desse medicamento, na tomada desse medicamento. É importante frisar sempre a questão da posologia e do tratamento adequado. excelente, excelente. Perfeito, Francisco. Essa questão de você consegue repetir é extremamente necessário para a gente realmente, que uma pessoa consegue falar e ok, o conhecimento ficou mais consolidado. Fádua, algum comentário? Paula, Priscila, Eu raciocinei da mesma forma que Jonathan raciocinou. Eu dei bastante enfoque na parte que fala que a paciente chega cansada e ofegante, e eu encontrei uma resposta que talvez o xarope de guaco possa estar mascarando outro sintoma que a paciente vem apresentar, não é? Outro problema respiratório, e talvez não seria a indicação adequada para a doença da paciente. por aí tem muito lambedor, Francisco, os demais. Tem os lambedores, né? Então, será se o guaco era realmente o ideal para esse cenário? A gente pode conjecturar muitas coisas, entendendo mais na anamnese, né? Será se não teria outro xarope? Será se não poderia ser um chá que pudesse ajudar, sem a necessidade desse xarope, por exemplo? Priscila, fica à vontade. É, a dúvida até que me surgiu um pouco, até a Natália, Francisco falaram, eu também tinha lido da outra maneira, mas a forma que foi prescrita, o prescritor foi bem específico. Colocou que ele quer a tintura, colocou a padronização de 1:5, que ele quer a folha. Se for manipulado, será que a gente vai ter isso na farmácia? Se a paciente chegou numa farmácia do SUS ou numa uma drogaria, será que eu vou ter? E aí, entrando mais na parte de se ela chegou cansada, ofegante, como os colegas falaram, vai estar de acordo para ela? Seria o guapo mesmo? Não seria importante perguntar um pouquinho mais, ligar para esse prescritor, conversar com ele? Doutor, o que que ela relatou com o doutor? Porque aqui ela chegou de outra maneira. Tentar conversar melhor. Até alguns xaropes, acho que a grande maioria dos prontos, eles usam o extrato fluido por ser até melhor por causa da alcoolatura. Mesmo em xarope, essa tintura aqui ia ficar forte. Talvez se a tintura fosse desse xarope, eu ainda diluir em água para a paciente tomar. Eu não sei o que mais essa paciente toma. Às vezes a paciente relata ou não durante a compra do medicamento, a quantidade do álcool ingerido pode interferir, pode ter um efeito grande nessa paciente. Excelente. Ainda tem esse aspecto voltado realmente ao álcool, né, da tintura. Antônia Fernanda, tá por aí? O que você acha a respeito? No próximo, o último encontro, vai ser o mesmo esquema. Eu vou liberar os casos, são 3. Vocês vão Sou eu, estudar né? para no dia colocar. Tem a Antônia Fernanda também. Oi, Mas pode sim, estou. falar. Comenta aí, o que você acha a respeito?
Então, eu concordo também com o que foi comentado pelos colegas, né? E nesse último, o ponto que eu também levantei foi em relação à tintura, né? Pelo álcool, aí a gente não sabe o que que esse paciente já usa em casa, se de Era repente é uma só. pessoa alcoólatra, né? Então, Uhum. são todos esses pontos que a gente deve também levantar. Perfeito, excelente. Mais alguém tem algum comentário antes de avançar? Fiquem à vontade, tá? Olha só, a gente tem aqui esses aspectos, né? A paciente, deixa eu só tirar aqui, tá fechando tudo. Apresenta uma prescrição de xarope, sem especificar o tipo de xarope. Aí a gente sabe que se for diabético, não dá para ser qualquer tipo de xarope. Sei lá se o médico sabe que o teor de açúcar é tão grande no xarope e que existem subtipos que pode adaptar sem sacarose. Quais são os medicamentos que essa pessoa faz uso? Tem álcool? Ela já faz algum medicamento para diabetes? Está tendo evolução, se é diabético ou não, melhora? E está usando guarda com sacarose? Essa paciente tem continuamente feito, né, a medição da sua glicemia? Se não, será se isso foi pontuado na hora da anamnese médica? Então, esse tipo de dúvida, qualquer dúvida, já entra em contato com o prescritor, obviamente munido de conhecimento, que daí a gente já vai direcionando o caminho da conversa também, né? Então, digamos que a paciente é diabética, tem diabetes tipo 2 e está usando metformina. Considerando a condição clínica da paciente e as características dos diferentes tipos de xarope, qual que seria a melhor escolha de veículo para essa formulação? Ou o uso de outra formulação? O que vocês acham? Fica à vontade, Adriana. Você acabou de perguntar o que que eu ia te perguntar. Sobre a prescrição, que ele está falando em xarope. Como é tintura, poderia talvez ser uma solução aquosa, né? Em água mesmo. É, a gente pegando essa prescrição como farmacêutico, pode estar fazendo essa troca ou somente com o médico, né? Também Essa ficou muito específico essa prescrição. É necessário que a gente faça essa consulta junto ao prescritor, sempre em contato com o médico. Até porque, por conta dessa autoespecificidade, qualquer mudança que tu fizer e dê algum tipo, sem saber muito do histórico clínico, problema, ó, precisa até dando uma ênfase, a prescrição é soberana. Então, a gente precisa desse trabalho multiprofissional, de fato, com o prescritor ali na linha de frente em relação à conduta clínica, tá bom? Uhum. E aquela na prescrição também, tem na frente, assim, uma coisa que me surgiu dúvida, foi aquela, acho que é RDE. Essa sigla significa o quê? Ou abreviadamente o RDE, mas ele vai indicar a diluição que a gente vai ter de Uhum. extrato em relação ao veículo. Alguém lembra qual é o significado por extenso do RDE? Pesquisar rapidamente aqui. Se alguém souber, pode, por favor, compartilhar. Tá. Como demorou, então eu vou consultar aqui os colegas, mas de todo modo, eu passo lá no grupo para vocês, tá bom, Adriana? Tá bom. É porque Tá bom. normalmente tintura. Ó, eu encontrei que é relação droga-extrato. Eu encontrei a Ah, sigla pronto. Então é isso mesmo, significado. a diluição, a concentração da droga por extrato. Ah, Perfeito, obrigada. mas aí em questão de, né, qual outro veículo, acho que eu viria mesmo a solução aquosa, né, em água mesmo, que a maioria Uhum, das tinturas mesmo são feitas em água, né? É perfeito, muito difícil da gente indicar xarope, ver uma prescrição perfeito. com xarope. Show.
Olha só, então a gente tem a situação. A troca também é com o prescritor, mas se for fazer a troca, quais seriam mais indicados? Depende do cenário clínico da paciente. Sobre o veículo, qual seria o mais adequado? A gente pode estar pensando talvez em um xarope mais dietético, um xarope que não tenha sacarose, ou que tenha baixos ou ausência total, né? É o ideal. Com relação a outras prescrições, outras formulações, a gente pode estar, e aí eu citei aqui, vendo açúcares com menos calorias, edulcorantes, né, sorbitol, sucralose, como uma opção para esses pacientes. Se só pode ser xarope, depende dos aspectos e da conversa na conduta clínica, na anamnese que o médico teve, daí você entende esse cenário para poder pensar o que é uma afecção respiratória, o que que faz mais sentido, né? Outras considerações importantes, e aí eu vou puxar de novo o papo que foi bem da Annelise lá no começo. Vocês têm conhecimento sobre essa questão envolvendo as cumarinas com ação anticoagulante? Se a paciente estivesse usando varfarina e usasse o guaco, teria problema? O que vocês acham? Eu acredito que teria. O guaco potencializa o efeito da varfarina. Ah, talvez seria outro motivo para tentar contato com o prescritor, caso a paciente não tenha relatado a ele Possível, o uso do medicamento. certo? Obrigada, Natália. Não Nelise do só a microfone, varfarina, né, o Profim, mas também os anti-inflamatórios, né, porque eles também são mais que é propícios mais comum, né? a sangramentos aí gastrointestinais, principalmente. Perfeito. O Quem mais? AS também. Jonathan, citando um específico, mais. Ótimo. Olha só, sobre esse tema, que também foi um tema que a gente debateu. Qual seria a referência de literatura para indicar se tem ou não interação, ou se pode ou não, ou se nesse caso ela estivesse usando, por exemplo, esse anticoagulante, se daria um problema? O que se tem, pelo menos dos pesquisadores referências que trabalham com guaco, a metânia há algum tempo, e aí a gente falando de artigos científicos publicados, indicam a não interação com a varfarina. Mas veja só, o argumento, né? Quando a gente tem a cumarina em si, indicando inclusive a autenticidade daquela espécie vegetal, seguindo as boas práticas agrícolas, que garantem, né, que é esse composto ali no guaco, esses pesquisadores estudiosos, e aí eu vou mandar artigo para vocês lá no grupo, indicam não haver interação. No entanto, se as boas práticas de fabricação não forem respeitadas, o que pode acontecer é que, por exemplo, uma amostra com umidade pode ter contaminação por fungo, e esse micro-organismo fungo fazer a conversão dessa cumarina em cumarol. Então, em outras palavras, haveria uma interação se a gente não teve um controle de qualidade de todo o processo e houve uma conversão química a um composto que sim geraria uma interação com a varfarina. E aí é assim, gente, esse aqui é um tema que obviamente carece de mais estudos, mais publicações, mais pesquisadores que trabalham com a área que puderem falar com um pouco mais de propriedade nesses congressos, né, de agroecologia e tudo mais, compartilharam conosco essa informação de que foi uma constatação identificada, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar. Além disso, em relação às próprias espécies, né, da micânia, a glomerata e a levigata, que foi a da prescrição. A levigata tem um maior teor de cumarina, né? E lembrando que esse é um marcador fitoquímico para autenticidade e identificação dessas espécies, tá? Então, eu, quando vi isso aqui, também não tinha conhecimento, achei super pertinente, e isso gerou debates. Vocês sabem que tem turmas que são na quarta, né? À noite. E gerou debates em outras turmas, do tipo até do uso de agrotóxico ou outros ativos para
biológicos para destruição de micotoxinas, né, fungos, bactérias resistentes, e de que forma isso ia ficar ali no laudo para uma indústria, se for medicamento fitoterápico. Então, a gente tem na RDC 26 de 2014 toda a descrição voltada tanto a testes para micotoxinas em drogas vegetais, quanto em derivados vegetais. Então, olha como as coisas, uma coisa mínima gera todo um problema que vai ser visualizado na aplicação clínica, né? Mas pelo sim, pelo não, é melhor evitar o uso junto, né? A gente não vai arriscar enquanto tiver essa consolidação de dados. Eu acho que a gente deve. Pronto, eu mando assim no artigo. A gente deve levar em conta esse aspecto, tá? Opa, e aqui eu trouxe o lambedor de Xambá. Alguém de vocês conhece, ó? Justiça Pectoralis, não botei em itálico, então, perdão. Opa, malvarisco. Então, seria uma outra que no Nordeste a maioria das pessoas utilizam em relação às afecções respiratórias e que também devem ser levadas em consideração, né, na hora da anamnese e possível prescrição, tá bom? Gente, então, a gente conseguiu concluir os três. Eu tô super na torcida para que. E no tempo, viu? A gente passou só 2 minutos. Eu tô super confiante que hoje vai dar certo da gente gravar e ficar salvo lá, porque da última vez ficou de outra profa, tá? Não ficou o nosso. Eu falei para vocês que ia mostrar uma prescrição super absurda. Eu vou mandar lá no grupo também do WhatsApp. Acho que todo mundo aqui já tá lá no grupo. Eu vou pedir para vocês ligarem a câmera para a gente registrar esse momento. Aprendi bastante, espero que para vocês também. Eu já vi no chat, mas que tenha sido uma experiência enriquecedora mais uma vez. E na última semana a gente vai focar em farmácia, em prescrição, em farmácia clínica, tá bom? Voltada a fitoterápicos. Eu vou colocar o quanto antes os casos clínicos para vocês já conseguirem ir trabalhando em cima dele, tá bom? Passou tão rápido. Eu sinto que é leve e passa rápido, viu? Quando a gente vai conversando. Então, só esperar mais uns dois. Pronto, Francisca apareceu. A gente vai tirar um print. Deixa eu pausar aqui.